Seu corpo, treinado desde a infância para o combate, reagiu com uma velocidade absurda. Ele rolou para o lado no exato instante em que o martelo atingiu o chão onde sua cabeça estava. Impulsionado pelo movimento, ele se levantou encarando Hans, cuja expressão era de uma mistura de surpresa e desapontamento. Sem tempo para perguntas, ele respondeu. Hans, gaguejando, tentou justificar o ataque, mas as palavras soavam como vazias e falsas. A confiança, o laço familiar, tudo se estilhaçava naquele ato de traição. Com o escudo, nosso protagonista deu um golpe, um baque muito forte. Hans cambaleou, mas se manteve de pé. Sem tempo para pensar, ele tomou outro golpe ainda mais forte. Então, o martelo caiu no chão, recorrendo naquela escuridão que até então era silenciosa. O nariz de Hans, agora ensanguentado, era um retrato de dor, mas não havia espaço para compaixão. O nosso protagonista precisava entender a motivação por trás daquela tentativa de assassinato. Então ele perguntou por quê, com uma voz firme, apesar da tempestade de emoções que assolava naquele momento. Hans, gaguejando. Eu fui tomado pela ganância das suas pedras, eu só ia te deixar inconsciente para pegá-las, disse Hans implorando por piedade, mas as palavras eram só vazias, a mentira era evidente, e quando ele ergueu o escudo novamente para deferir mais um golpe, Hans revelou a verdade. O escudo? Eu iria pegar o escudo também. A cobiça pelo escudo, uma arma valiosa que poderia ser vendida por um bom preço, era apenas parte da história. Pressionado, Hans confessou a verdade mais sombria. O seu coração, o coração do bárbaro, vale muito dinheiro. Dizem que é ingrediente para uma poção mágica. A revelação foi um golpe devastador. Ele era apenas um meio para o fim, um ser sem valor aos olhos de Hans. A raiva e a decepção ferviam no olho do nosso protagonista. Então ele perguntou por que agora, por que não quando eu dormia na primeira vez, buscando entender por que a frieza do ar. Hans, gaguejando, dizia, eu também precisava dormir, revelando a triste realidade de sua ganância e covardia. A verdade estava escancarada. A escolha, embora dolorosa, era simples. Ele não podia confiar em ninguém neste mundo. Não podia se dar ao luxo do perdão. Erros aqui custavam muito caro. Hans insistia. Me desculpa, mas nosso protagonista já tinha sido morto outras vezes. Hans implorava, prometendo riquezas, mas era tarde demais. A confiança já não existia. Então, o nosso protagonista ergueu o escudo e hesitou, sim, por um breve instante. Mas então, guiado por uma força externa, bateu com toda a força. O som dos ossos quebrando foi seguido por um silêncio mortal dentro da dungeon. Neste momento, uma notificação do sistema apareceu. A lista concluída. Condição primeira. Morte. Recompensa. Aumento permanente no atributo mente. Ele não desviou o olhar. Aceitou o que havia feito. Em apenas um dia neste mundo, ele já havia matado uma pessoa e, em troca, ganhou um arsenal. Eram armas, suprimentos e até pedras de mana, mas o verdadeiro prêmio era muito mais profundo. Era o conhecimento de que neste mundo, a sobrevivência vinha em primeiro lugar e a confiança era um luxo que ele não podia dar. Nosso protagonista teve um pequeno contratempo que quase custou a sua vida. Na tentativa de encontrar um companheiro para se vigiar durante a noite, um homem chamado Hans tentou se aproveitar da situação e quase matou nosso protagonista por nada. No entanto, graças a ele, nosso amigo Hans, Bjorn, ganhou vários itens, de botas de couro que permitiam a ele se proteger das armadilhas colocadas pelo Goblin, a uma estabilidade muito melhor para enfrentar as lutas que estavam por vir. Ele também conseguiu um martelo, um equipamento forjado extremamente pesado para uma pessoa normal, mas para ele, que tinha uma força absurda sobre-humana, era possível erguer com apenas uma mão. Agora ele também tinha ombreiras de aço que se ajustavam perfeitamente em seus ombros. E também uma mochila que finalmente permitia ao nosso protagonista um local apropriado para guardar as pedras de mana manchadas de sangue, separadas dos alimentos. Carregar os pertences era muito mais fácil.
Depois de equipar todos os equipamentos, ele aproveitou e tirou um pedaço de carne seca infinitamente mais saboroso do que aquele pão duro que o chefe tinha dado para ele. Assim o tempo foi passando. O segundo dia marcava sua ascensão. A sede podia ser saciada com água fresca que ele guardava numa garrafa. A direção podia ser guiada por uma bússola. As horas marcadas eram um relógio de bolso. Até mesmo uma poção capaz de curar qualquer ferimento em caso de emergência estava à sua disposição. Uma pontada de ironia o atingiu. Após matar um homem, ele finalmente aprendia a viver. Como lutar com uma arma parecia muito mais eficaz do que amassar os inimigos com um escudo. Isso porque com um único golpe do martelo era possível destruir um goblin. Se ele soubesse que seria tão fácil, ele teria escolhido uma arma desde o início. No entanto, naquele momento, ele não tinha ideia do seu próprio potencial. Seria a influência do corpo do bárbaro? Ao lutar, ele sentia que o seu corpo não lhe pertencia. Acostumar-se com a força, dizia como não era até fácil. Mas a sensação de estar controlando uma máquina de guerra ainda o deixava chocado. O tempo continuava passando e nosso protagonista, sendo muito mais efetivo em combate, não tinha conseguido descansar um minuto sequer na noite anterior. O segundo dia trazia com si uma dificuldade. Os goblins agora apareciam em pares. Amanhã talvez eles possam aparecer em 3 e assim por diante. Até o 7º dia, definitivo para a fechada do labirinto. Era um ciclo natural ditado pelas regras do Joey. Ainda assim, não era nada que ele não pudesse superar. Seu poder de combate havia crescido exponencialmente com a nova arma que ele tinha adquirido. Os consumíveis lhe garantiam uma sobrevivência muito mais tranquila. Tudo estava indo de acordo com o plano, exceto por um pequeno detalhe. Seus olhos teimavam em se fechar. Ele lutava e se movimentava sem descanso desde o dia anterior. Dormir por míseros 10 minutos não era o suficiente. Decidido a descansar, ele encostou na parede. A ausência de um companheiro de vigia o deixava vulnerável, mas era um risco que ele precisava correr. Os olhos mal se fechavam e já era possível escutar os sons de passos ao redor. Ele não tinha em sinal algum de goblin, mas bastava fechar os olhos que em poucos minutos as ameaças se aproximavam. Agora ele entendia o conselho do Hans. Nunca baixe a guarda. Um goblin estava sobre ele. Foi necessário apenas um golpe para eliminá-lo. Resmungando de dor, ele identificou a fonte, uma facada. Ao menos a dor era suportável. Se o goblin tivesse pulado um pouco mais alto, a adaga teria atingido seu pescoço. Rangendo os dentes, ele arrancou a faca, em seguida pegou a poção na mochila e deixou algumas gotas caírem sobre o ferimento. A poção borbulhava, agindo rapidamente, e o sangramento cessou naquele momento. As dores eram imensas. 5 minutos depois, a dor finalmente tinha desaparecido. A adrenalina havia despertado, mas a exaustão logo dominou novamente. Seus olhos pesavam, a visão se tornava turva. Se ele não se concentrasse o suficiente para manter-a clara, era hora de tomar uma decisão que vinha adiando há muito tempo. Apesar da existência sobre-humana, os seus sentidos aguçados haviam um limite. Ele havia acabado de ser desfaqueado enquanto dormia. Ele precisava de um descanso. Os aventureiros do primeiro andar estavam em busca de um lugar seguro. Desta vez eram os aventureiros que se aproximavam e até eram insistentes. Os aventureiros eram como se fosse uma mercadoria desejada no mercado. Os aventureiros que antes rejeitavam por causa do cheiro de sangue, agora se aglomeravam ao seu redor. As propostas eram tentadoras, mas ele os recusava e continuava seguindo seu caminho pelos corredores do labirinto. Em seus pensamentos, o nosso protagonista chegou à conclusão de que precisava de um companheiro noturno. No entanto, surgiu a dúvida de como poderia confiar numa pessoa depois do que aconteceu na história. Talvez, se ele encontrasse um bárbaro como ele, seria possível. O dilema agora era que, até então, ele não havia encontrado sequer outra pessoa igual a ele. Enquanto andava, um dos aventureiros, percebendo a angústia do nosso protagonista que não aceitava os pedidos, perguntou: "Você está procurando outro bárbaro?" "Então, boa sorte, porque vai ser difícil", o nosso protagonista, desconfiado, perguntou.
Difícil porque aqui todos os bárbaros, mesmo que recém-saídos da cerimônia de idade, sobem para os andares superiores. Nessa hora caiu a ficha do nosso protagonista. Ele descobriu que o bárbaro era uma raridade no primeiro andar. Fazia sentido já que eles não desperdiçavam a força em um lugar tão trivial. A baixidão do primeiro andar era simplesmente impressionante. Talvez desistir de encontrar um outro bárbaro fosse uma decisão até aqui mais sensata. Ele abandonou a busca por uma agulha no palheiro e traçou um novo plano, até mais realista. Ele encontraria um companheiro noturno, mesmo que não fosse um bárbaro. Ele focaria em buscar semi-humanos, uma elfa ou até mesmo um anão, uma personalidade um pouco mais forte, orgulhosa. Assim como um bárbaro, a raça não importava desde que não fosse humano. Ao contrário dos humanos, os semi-humanos tinham uma vida muito maior, tempo de sobra para alcançar o topo do labirinto. Eles não se deixavam cumprir por ganhos imediatos. Com esse pensamento e essa decisão ainda ele vagou pela caverna por mais 2 horas, até que finalmente encontrou um dos semi-humanos que tanto procurava. Seus olhares se cruzaram, e um silêncio tenso se instalou entre eles. Era uma elfa encostada na parede. Observava em silêncio com seus olhos dourados, que transmitiam uma mistura de medo e cautela. Nosso protagonista sentiu vontade de se afastar, desaparecer na escuridão. Mas a elfa tentava se levantar gemendo de dor. O silêncio continuava se prolongando, até que a elfa finalmente se levantou, com dificuldades, em um rosto contorcido com uma careta de dor. Seu movimento era até estranho. Desordenado ao se aproximar, ele notou um ferimento. O corte era extenso, embora não muito profundo. Não era uma ferida causada por facas ou dentes dos goblins. Então ele chegou à conclusão que era lógica para o momento. Provavelmente foi um humano. A elfa permaneceu em silêncio. O medo a dominava. Ele compreendia a pressão. Se ele tivesse no seu lugar, também temeria a aproximação do estranho, ainda mais sendo um bárbaro enorme e intimidador. Foi então que ela disse: "Deixe-me ir. Por favor, só dessa vez, eu tenho um irmão mais novo. Eu preciso cuidar dele." A elfa se ajoelhou, implorando por sua vida, e ela continuava insistindo: "Por favor, eu imploro." O nosso protagonista se perguntava: onde está o orgulho dessa elfa? Ele imaginava que ela fosse daquelas pessoas frias e distantes, típicas dos outros. Se ele soubesse que ela seria esse tipo de personagem, ele teria agido de forma completamente diferente. Era hora de esclarecer esse mal-entendido. Então ele disse: "Eu não vou machucá-la." Ele a encarou com uma voz firme, mas gentil e com um pouco de calma. Ela entenderia que estava sendo sincero. A elfa insistia: "Só dessa vez, por favor, me deixe ir." Diante do silêncio do nosso protagonista, a elfa recuou. O medo em seus olhos se intensificava. Na cabeça do nosso protagonista, ele ficava se perguntando que imagem ele passava para uma pessoa indefesa. Ele não conseguiu conter o suspiro de frustração e se perguntava o que fazer. Seria possível convencê-la de que ele não era esse tipo de monstro? Ele se afastou pegando as ervas que estavam dentro da mochila, jogou-as em direção à elfa e disse: "Trate os seus ferimentos primeiro, podemos conversar depois." A elfa, surpresa, questionou: "Isso é a folha de cura?" O nosso protagonista não tinha ideia de que tipo de erva era aquela. Ele não tinha usado anteriormente porque temia ser uma planta venenosa. Sabendo dessa informação, ele poderia usar sem medo no futuro. A elfa desconfiada perguntou: "Por que você está me dando isso?" O nosso protagonista ficou irritado com a situação. Queria até mesmo retrucar dizendo algo rude, mas se conteve e apenas disse: "Preciso de um motivo para te ajudar." Ele queria ser um amigo da elfa naquela noite, mesmo que isso fizesse parecer um pouco ingênuo. Olhando para a situação da elfa, ele tinha certeza de que ela estava numa condição muito pior do que a dele. Então a elfa respondeu em voz alta: "Pronto, terminei." Nosso protagonista ficou impressionado com a habilidade. A desconfiança nos olhos da elfa tinha até diminuído um pouco.
Era a hora de começar as apresentações padrões e lentamente diminuir essa distância que havia entre os dois. Nosso protagonista logo disse: "Eu sou Bjorn, filho de Jander." Bem baixinho, a elfa disse seu nome: Irvine. Ela tentou parecer corajosa, mas o medo ainda estava em seus olhos. Bjorn pensou que, se fizesse isso, o mal-entendido seria resolvido muito rápido. No final, ele só conseguiu perguntar: "Por que você tem tanto medo de mim?" A elfa, meio que gaguejando, respondia: "Bárbaros e elfos são inimigos, não são?" Nosso protagonista, meio que sem entender, perguntou: "Inimigos?" A elfa ficou tão agitada com a pergunta que começou a implorar novamente. Bjorn suspirou. Ele só perguntou porque estava realmente curioso. No jogo, os elfos e os bárbaros se davam muito bem. Então, como isso aconteceu? Ele apenas olhou com um olhar penetrante. E a informação que ele mais queria foi dita por ela. A guerra que terminou há 10 anos atrás. Lembra? Eu pessoalmente não tenho ódio contra os bárbaros. Ele não sabia o que aconteceu, mas ouviu falar. Parecia uma situação mais conflituosa e realmente uma hostilidade total. Bem, então ela estava com medo porque cresceu ouvindo coisas ruins sobre o bárbaro. A situação ali naquele momento era péssima. O que ele poderia fazer para mudar esse pensamento de uma vida toda? Será que ele teria que encontrar outra pessoa? Sem mencionar que as ervas e as bandagens que ele havia dado para ela se curar eram extremamente caras. Colocando de lado os seus pensamentos, o nosso protagonista continuou a conversa. "É o mesmo para mim. Eu não tenho problemas com os elfos." Feliz em escutar isso, a elfa solta um sorriso. "Sério?" Sem rodeios, o nosso protagonista perguntou: "Você gostaria de ser a minha amiga noturna?" Sem entender muito bem, a elfa disse: "Amiga noturna? Estou cansado agora, e o mesmo deve acontecer com você. Então, por que não cooperamos, já que não existe um sentimento ruim entre nós dois?" De repente, os olhos da elfa se iluminaram. Ela tinha escutado que os bárbaros valorizavam sua honra acima de tudo. "Você pode jurar pela sua honra de guerreiro que não irá fazer nada comigo?" Nosso protagonista não se importava muito com essa coisa de juramento de guerreiro, mas ele poderia se aproveitar disso, já que ele não tinha intenção nenhuma de causar mal à elfa. O contrato foi concluído. Talvez fosse até um pouco inovador em termos de cultura local. "Então eu vou dormir primeiro. Isso deve fazer você se sentir mais segura." Assustada, a elfa indaga: "Não é isso, mas se você insiste, ele só queria dormir um pouco." Bjorn tirou o relógio da mochila e deu para a elfa. Vê-la recebendo tão respeitosamente como uma relíquia ancestral lhe deu um pouco de paz de espírito. "Vou ter cuidado com ele." "Boa noite", disse a elfa. Ele se deitou na mochila, se cobriu com um cobertor, como Hans havia feito na noite passada, e apagou, deixando o sono tomar conta de sua consciência. De repente ele escuta: "Senhor, acorde, o tempo acabou." Ele forçou os olhos a se abrirem e se levantou. Ele não podia acreditar, mas já se tinham passado 2 horas. Será que essa era uma sinergia entre a mochila e o cobertor? Considerando as circunstâncias, ele resolveu emprestar para a elfa também. "Cubra-se com isso e durma. E use isso como travesseiro se quiser, obviamente." "Então eu vou usá-las." "Obrigada", disse a elfa. Sem mais nenhuma insistência por parte dele, a elfa se enfiou no cobertor e se enrolou como um gato. Ela nem sequer deitou e já estava dormindo. Provavelmente estava cansada. Imerso profundamente em seus pensamentos, ele não acreditava no tempo que estava no labirinto. Nesse momento, começou a se questionar sobre o seu corpo no mundo real. Será que tinham descoberto sobre o seu desaparecimento? Alguém provavelmente iria sentir a falta dele, embora a empresa na qual ele trabalhava demorasse vários dias para sentir a falta. Não era a primeira vez que ele considerava esse problema. Isso só o deixava cada vez mais triste. Se ele continuasse pensando que não há nada a ser feito, sua própria vontade seria destruída. Era melhor simplesmente não pensar sobre isso. Ele deliberadamente distorceu o fluxo de pensamento. O dia 3 havia começado.
e faltavam cerca de 10 minutos para ele acordar a elfa. O que o preocupava era a possibilidade de uma parceria. Ou seja, se deveria ou não propor a ela uma formação de equipe. Claro, o nosso protagonista teria que compartilhar todos os itens dropados dos monstros. Mesmo sem ela, ele poderia facilmente eliminar de 3 a 4 goblins sozinho. Não era arrogância. Ele realmente julgava dessa forma depois de experimentar várias batalhas com esse corpo, e ele tinha que coletar o máximo de pedra de mana possível para se preparar para suas despesas futuras dentro da cidade, bem como os impostos subsequentes. Segurança ou pedra de ele se questionavam. Enquanto ele ponderava sobre as suas escolhas, passos podiam ser ouvidos nos corredores. Eram aventureiros. Aquilo tinha acontecido várias vezes durante aquela noite, então ele não estava particularmente nervoso, porque na maioria das vezes os aventureiros que se aproximavam davam uma e simplesmente se afastavam. Porém, esses aventureiros eram diferentes. Assim que avistaram os dois, sussurravam entre eles. Um deles encarou nosso protagonista e foi-se o representante da dupla. Bárbaro, qual é o seu relacionamento com a elfa? Rapidamente, nosso protagonista responde. Como você pode ver, somos amigos noturnos. O Bárbaro é uma elfa? Que estranho. Então, quando a parceria de vocês termina, com a raiva estampada no rosto, nosso protagonista responde. Não vou nem te responder. O homem não fez mais perguntas. Apenas com um sorriso estranho, saiu andando. Logo, as suas presenças desapareceram, mas Bijó não se sentiu tranquilo. O que esses sujeitos estavam fazendo? Eles com certeza conheciam a elfa. Ele se moveu lentamente para o lado e cutucou a elfa que ainda estava dormindo. Paterior, nosso protagonista finalmente conseguiu encontrar alguém de confiança para vigiar durante a noite de sono. No entanto, a elfa e o bárbaro tiveram uma surpresa inesperada no início da manhã. Dois homens que aparentemente conheciam a elfa se aproximaram de maneira estranha, deixando nosso protagonista extremamente preocupado. Com o objetivo de saber mais detalhes e do porquê da abordagem dessas pessoas, ele chamou a elfa que ainda dormia. Percebendo que era uma perda de tempo continuar tentando acordar a elfa, nosso protagonista agarrou-a pelos ombros e forçou-a a levantar. Por que você está fingindo que está dormindo? Perguntou nosso protagonista. A elfa murmurava palavras e evitava olhar, considerando o fato de que era necessário que ela falasse para obter informações sobre o que tinha acontecido. Essa atitude se demonstrou extremamente rude. Ela simplesmente estava com medo de que quando acordasse o Bijone a deixasse. Bem, de fato uma promessa havia sido feita. No momento em que abrisse os olhos, a promessa que ligava os dois durante um período noturno estaria acabada. Então, você conhecia aqueles homens? Perguntou nosso protagonista. Ela disse que não os conhecia, mas reconhecia um padrão na roupa que era muito semelhante à de um homem que havia tentado machucá-la. Nosso protagonista ficou preocupado. Não era dos homens, e sim um grupo. Ele começou a considerar a possibilidade de realmente dizer adeus a essa garota e continuar. O nosso protagonista achou perigoso ficar parado naquele lugar e disse: Vamos conversando enquanto nos movemos. A elfa, encantada com a possibilidade de ser ajudada por Bijônia, perguntou: Você vai me ajudar? Em pensamentos, o nosso protagonista já estava anos-luz à frente. Primeiro, nós vamos sair daqui. Enquanto andamos, assistindo tudo o que aconteceu, como se lesse a mente do nosso protagonista, a elfa resumiu todas as informações, sem dizer nada extra. Na primeira noite, o meu amigo noturno me atacou enquanto eu dormia. Descobri mais tarde que ele era membro de um grupo que atua no primeiro andar. Nosso protagonista, percebendo uma coisa estranha, perguntou: Espere, como eles souberam onde você estava? Provavelmente usaram as pedras de mensagem, disse a elfa. Na hora, ele percebeu a semelhança. Se a frequência fosse configurada, você poderia se comunicar com vários metros de distância. O nosso protagonista conseguia compreender a situação que eles estavam enfrentando. No entanto, uma dúvida ainda ficava. Por que eles insistiam tanto? Será que querem te silenciar ou tem algo mais? A elfa, que vinha calmamente respondendo as perguntas até agora,
Hesitou por um momento. A ajuda não seria possível se ela continuasse escondendo informações. Foi quando nosso protagonista cogitou abandoná-la que ela começou a falar. Quando eu fugi pela primeira vez, eu ranquei a minha faca e acertei num lugar não muito bom para os homens. Um calafrio subiu pela espinha de nosso protagonista, junto com uma frase: "Você quer dizer lá?" A elfa, sabendo que esse era o motivo real para a implacável perseguição, continuou: "Sim, ouvi dizer de algumas pessoas do grupo que me perseguiam depois que ele foi totalmente cortado e nem poção conseguia mais restaurá-lo." Quando nosso protagonista se horrorizava com o que havia escutado, a elfa chamou sua atenção dizendo: "Pijone, não olhe, mas acho que tem alguém atrás de nós." Nosso protagonista se concentrou na audição, mas não escutava nada. Como ela conseguia sentir uma presença de uma pessoa tão longe, fazendo tão pouco barulho? Será que ela estava mentindo, ou a percepção dos elfos era diferente? De repente, o semblante dela veio a mudar. A bandagem, que até então era branca e em volta dos seus ferimentos, começaram a se manchar de sangue. Mesmo andando a toda velocidade, a distância entre o nosso protagonista e o homem que o perseguia não diminuía. As coisas não iam muito bem. Neste momento, o perseguidor deveria estar anunciando a localização deles para os outros membros do grupo pela pedra de mensagem. De alguma forma, era necessário se livrar dele. Até que ponto nosso protagonista poderia assumir o risco? E quanto de retorno ele conseguiria em troca? Era sabido que se ele eliminasse esse homem, agora estaria comprando briga com o clã inteiro. Não era isso que nosso protagonista tinha em mente no início da jornada. No entanto, uma atitude deveria ser tomada. A elfa não iria aguentar muito tempo nessa situação. Seria ela capaz de se provar útil em uma situação de combate? Foi quando nosso protagonista perguntou: "No que você é boa?" Rapidamente ela respondeu: "Sou boa em nem parar e passar." "Ah, mas não sei cozinhar." Nosso protagonista, irritadíssimo, perguntou: "Do que você está falando?" "Eu quero saber de batalha." E envergonhada pelo que tinha acabado de dizer, a elfa respondeu: "Em arco e em espírito de fogo também." A imagem da situação começava a se formar dentro da mente do nosso protagonista. Então, ele fez a pergunta mais importante para aquela situação: "Você já matou alguém?" Ela, respondendo gaguejando com uma voz trêmula, disse: "Não, mas se for necessário, farei." Com essas informações, o nosso protagonista já tinha tomado sua decisão. Ficaremos juntos até o final do labirinto. No entanto, a distribuição dos loot será 9 para mim e 1 para você. A partilha do loot era extremamente favorável para o nosso protagonista, até mesmo injusto por parte dele. Porém, com base em todos os riscos que ele iria enfrentar por causa dela, ele tinha que ter alguma grande vantagem. Bastou o nosso protagonista dizer que a elfa respondeu positivamente logo em seguida, sem nem mesmo questionar sobre a divisão. Naquele momento, eles tinham evoluído da relação de amigos noturnos para uma relação de colegas temporários. Eles continuavam apertando o passo, e a elfa continuava monitorando a distância entre ele e o tal suspeito. Mesmo na velocidade máxima que eles podiam alcançar naquele momento, a distância não diminuía. Alguma coisa tinha que acontecer naquele momento. Foi quando o Bjorn gritou: "Vamos mudar de direção." Assim que viraram, entraram em uma passagem escura. Os cristais que antes brilhavam nas paredes e no teto deram espaço para uma escuridão profunda. Os pensamentos estavam confusos. Afinal, nosso protagonista tinha voltado ao local onde ele havia começado o jogo. Com o objetivo de iluminar o caminho, a elfa invocou o espírito de fogo. Uma bola de chama que flutuava iluminando os arredores. Observando o chão em busca de armadilha, rapidamente eles avançaram pela escuridão. Mantendo a compostura o máximo que podia, a concentração foi voltada para a audição. O melhor resultado para aquele momento seria que o perseguidor perdesse o rastro e passasse diante. Neste caso, não havia necessidade de uma luz. Segundos depois, a elfa e o bárbaro pararam e ficaram aguardando. Logo, os passos do perseguidor chegaram aos seus ouvidos. No entanto, traindo todas as expectativas,
Ele parou, bem na frente da encruzilhada que haviam passado. Aparentemente, ele tinha algum jeito de rastrear os dois. Ele inclinou o pescoço, espiando dentro do escuro. Então, puxou algo do bolso. Era a primeira vez que o nosso protagonista via aquilo, mas intuitivamente ele conheceu aquele objeto. Era uma pedra de mensagem. Assim que o viu, sinalizou com um breve murmúrio para a elfa, que já mantinha o arco apontado e com a flecha o tempo todo, apenas aguardando a ordem do nosso protagonista. Foi quando ele gritou: "Atire antes mesmo de terminar a fala." A flecha tinha perfurado a testa do homem. A elfa não conseguiu esconder o nervosismo, afinal, era a primeira vez que ela havia atirado em um homem. Não foi necessário consolá-la, pois ela sentia no fundo do coração a satisfação do nosso protagonista com relação a ela. Deixando a elfa descansar um pouco, nosso protagonista foi em direção ao corpo, que agora estava sem vida. Removendo todo o equipamento, os itens foram organizados um por um. Ele encontrou o cinto, a adaga, bolsa com pedra de mana e até mesmo uma poção junto com a pedra de mensagem. Assim que a situação havia se acalmado, nosso protagonista chamou a elfa, removendo as bandagens e aplicou a poção na ferida. Apertando os dentes porque a dor era muito forte, ela suportou em silêncio. Logo em seguida, ela equipou as roupas de couro do homem que havia matado. Ela mesma, achando tudo muito estranho, seguia cada instrução do nosso protagonista, com o pensamento de que aquilo aumentaria suas chances de sobrevivência. O visual dela mudou completamente. Os itens relevantes foram guardados e o corpo jogado em meio à escuridão. Com a pedra de mensagem na mão, nosso protagonista se perguntava como usá-lo. A elfa então se ofereceu. Assim que clicou no botão, uma mensagem pôde ser escutada. Atenção! Muitos que ouvirem isso, reúnam-se na zona do Goblin. Perdemos contato com nosso rastreador. Nesse momento, ele percebeu que as coisas estavam começando a piorar. Pouco tempo depois, ainda era possível escutar novas conversas através da pedra de mensagem. A descrição do bárbaro com escudo e martelo estava circulando entre os caçadores. Não era muito detalhada, mas era o suficiente, afinal. Quantos bárbaros com escudo estavam no primeiro andar? A elfa estava com um olhar preocupado. No entanto, Bijone tentou confortar, dizendo que naquela situação ele nunca abandonaria. O nosso protagonista já havia tomado essa decisão bem antes. O motivo era bem simples. Ele sempre gostou de ajudar pessoas em dificuldades. Bijone conseguiu traçar um plano, que era se mover no limite das áreas. Enquanto caminhavam pela escuridão, o bárbaro começou a se inteirar sobre alguns assuntos que ele ainda precisava de informações. As coisas estavam melhores do que eles imaginavam. Enquanto ele estava perdido nos pensamentos, a elfa o chamou. "Posso perguntar para onde vamos?" O nosso protagonista tinha esquecido de informá-la. Então disse: "Vamos para o segundo andar." Na verdade, essa foi a única opção. Era algo que ele considerava desde o início. O primeiro andar, mesmo se unissem forças, os ganhos com os loots seriam muito pequenos. Mas o segundo andar, a história era diferente. Neste caso, mesmo dividindo as pedras de mana pela metade, os seus ganhos aumentariam e muito. Pela reação da elfa, ela não queria ir para o segundo andar. Mas a situação agora era totalmente diferente. Na verdade, qual seria a outra opção que eles teriam? Todos aqueles caras atuavam no primeiro andar. Parecia que a última mensagem da pedra havia sido decisiva. Foi quando a elfa perguntou: "Você sabe o caminho para o segundo andar?" Nosso protagonista disse: "Não sei exatamente. Mas não se preocupe. Se continuarmos para o norte, vamos encontrar em algum momento." Enquanto estavam caminhando, depararam-se com uma armadilha. Foi quando nosso protagonista percebeu que demorou muito mais tempo do que ele imaginava para encontrar algum monstro. De frente para a armadilha, a elfa se aproveitou para dar um passo à frente. Talvez para mostrar um pouco do seu charme, no momento em que o Goblin saltou, ela disparou uma flecha que mantinha já preparada com uma distância bem curta. Suas habilidades eram extremamente boas.
Além de um movimento de corpo, ela também era extremamente ágil e em segundos matou o Goblin. A elfa, percebendo o olhar de reconhecimento do bárbaro, ficou até um pouco envergonhada. Ela se abaixou, recuperou as pedras mágicas e a flecha antes de voltar. Nosso protagonista achou aquilo estranho. Isso porque no jogo as flechas eram itens consumíveis que desapareciam em cada tiro dado. Enquanto eles se moviam rapidamente ao norte, no meio a pedra de mensagem que estava silenciosa até o momento, transmitiu mais uma vez uma mensagem. A recompensa pela cabeça da elfa havia aumentado para 20.000 pedras de mana. Significava que eles estavam muito próximos de encontrá-los. Naquele momento, nosso protagonista percebeu que o grupo servia como uma comunidade conveniente para trocas de informações. Essas pessoas não se importavam realmente com a recompensa em si, mas todos se ajudavam como um clã. Naquele momento, o novo inimigo apareceu. Era um carnizal. A forma dele lembrava muito um corpo humanoide, porém com uma pele podre, pálpebras vazias, longas unhas afiadas que lembravam até mesmo garras. No entanto, havia um pequeno problema, porque havia carnizais naquele local. Era sabido que no primeiro andar, monstros diferentes apareciam com base na área do labirinto, e os carnizais deveriam aparecer na área oeste. Será que de alguma forma eles erraram o caminho? Tendo uma estratégia básica, ele avançou lentamente. Havia um total de 3 carniceiros bloqueando a passagem. Quando ele cuidadosamente dava mais um passo, os 3 carniceiros correram em sua direção ao mesmo tempo. Em vez de recuar, ele se aproximou e esmagou a cabeça do carniceiro com a ponta de seu martelo. O momento em que o carnizal foi esmagado, uma flecha veio por trás e atingiu o outro que estava bem próximo. A batalha terminou em um instante. A caçada de carnizais parecia muito mais fácil do que os goblins anteriormente. Após o término da luta, eles continuaram descendo a passagem. Eles estavam indo em direção ao norte e encontraram algo muito peculiar, uma linha vermelha escura desenhada por todo o chão. De alguma forma, nosso protagonista sentiu que conhecia aquele sangue. Seguindo as manchas de sangue, ele finalmente encontrou uma sandália que estava abandonada no chão. E ao lado, havia um portal para o segundo andar. Nessa mesma hora, palavrões surgiram do nada. Droga! Por que isso aconteceu comigo? Apenas alguns passos em direção à oposta do que ele tinha ido anteriormente, teriam ativado o portal e gerado uma pequena luz o suficiente para evitar toda a tragédia que tinha acontecido com ele anteriormente. As lembranças do primeiro dia, se arrastando às cegas após ter pisado na armadilha, atingiu nosso protagonista em cheio, frustrado por saber que apenas alguns passos poderiam ter mudado todo o seu passado. O fato dele ter encontrado aqueles aventureiros de elite logo quando ele chegou na dungeon era uma indicação óbvia de que havia um portal para o segundo andar de onde ele estava vindo. Por isso ele seguiu os rastros de sangue até ali. Mas um portal a poucos de onde ele tinha pisado na armadilha era sacanagem demais. A elfa, confusa com as expressões do nosso protagonista, tentou entender a situação. O que foi? Fiz alguma coisa errada? Ele, tentando disfarçar, disse: "Deixa pra lá, são lembranças do passado." A garota, bem observadora, tentou conectar os pontos. Uma mancha de sangue, uma sandália. Então ela disse: "Ele deve ter ido para um lugar melhor." Finalizou lamentando a situação, referindo-se a um suposto colega que o nosso protagonista poderia ter perdido o engano, bem compreensivo. Mas a história era amarga demais para ser revivida naquele momento. Nosso protagonista apenas disse um sim, obrigado, enterrando de vez todo aquele pensamento ruim do passado. Foi quando ele disse: "Você está pronta para ir?" A elfa, com um pouco de medo, disse: "Sim." Quando eles entraram no portal, uma luz branca os envolveu. Sua visão foi atingida com um clarão que parecia um flash de uma câmera. Até aquele momento foram 4 dias. Foi quando a mensagem apareceu: "Você entrou na floresta dos goblins." A sensação daquele momento era como se ele tivesse sido cuspido. Ele caiu de costas, já a elfa, por ter muito mais agilidade, conseguiu se manter de pé. Ela ficou impressionada com o local, surpresa,
e até mesmo um pouco confusa com o visual. Foi quando ela perguntou para o nosso protagonista: "Esse é o segundo andar?" Aparentemente, ela nunca tinha ouvido falar daquela floresta dos goblins. Talvez as histórias que ela ouvia se referissem a outro ponto dentro do segundo andar. Foi quando nosso protagonista tentou explicar a situação. Existem 4 portais dentro do primeiro andar, onde cada um leva para uma região totalmente diferente. Onde o norte era a floresta dos goblins, o leste era o ninho das bestas, o oeste era a terra dos mortos e ao sul era possível encontrar a montanha dos golems de pedra, onde cada um possuía seu tipo de inimigo. Ela pareceu entender e disse que a história que ela ouviu era diferente. Envergonhada pela falha na memória, a elfa sorriu questionando o que fariam agora. Nosso protagonista pediu um tempo. Primeiro ele verificou cuidadosamente o terreno ao redor. Era necessário confirmar quais partes eram diferentes do jogo e quais permaneciam as mesmas. O fato dele ter caído de mais de 3 metros ao entrar no portal era uma coisa que ele não tinha visto do outro lado do monitor. Ele revisou os valores mais uma vez e havia um portal bem nas costas dele, pelo qual ele podia descer para o primeiro andar novamente a qualquer momento. Após uma breve análise, ele decidiu começar a se mover. As divisões da tarefa estavam prontas. Enquanto a elfa abria caminho, a elfa disse: "Concentre-se. Siga exatamente os meus passos para evitar as armadilhas." Ele ficou impressionado com a confiança e a habilidade, notando que, do jeito que estava avançando, ela não parecia apresentar logo. A elfa murmurou bem baixinho: "Olha uma armadilha." Ele não conseguia ver nada. Foi quando ela apontou que havia algo escondido entre as folhas. Mesmo depois de suas explicações, ele não conseguia ver nada. Então ela jogou uma pedra que desarmou a armadilha. Foi quando ela disse: "E então o que achou?" Buscando algum tipo de aprovação. Foi quando nosso protagonista rebateu: "Você é muito bom em arremessar pedras." Isso deixou a elfa um pouco desapontada, e nosso protagonista sentiu que era o momento de dar um pequeno incentivo. Foi quando ele disse: "Você é uma aventureira de verdade, não precisa se provar." Essas palavras haviam levantado o ânimo dela. O segundo andar era diferente dos outros. As armadilhas eram apenas obstáculos naturais, espalhadas por toda parte. Atentos, eles continuaram a expandir a área, removendo as armadilhas caso fosse necessário voltar pelo caminho. Quando a área, que eles consideravam segura, entrou para aproximadamente 500 metros, a elfa parou e sussurrou: "Bjorn, existem goblins à frente." Nosso protagonista logo perguntou: "Quantos?" A elfa já tinha contabilizado 10, apesar do medo perceptível. Sabia que não havia outra opção. Eles podiam aproximar até 30 metros sem ser notados. Mais que isso, era arriscado demais. O olfato dos goblins eram bons o suficiente para notá-los. Aproximando-se sorrateiramente, ele pôs em um plano. A elfa iria se mover como um fantasma pela mata, usando ataques surpresas para eliminar os inimigos. Com apenas um sinal, ela disparou a primeira flecha. Gritos indicavam o sucesso. Era a hora dele. Sozinho, ele encarou a horda que avançava, 3 vezes maior do que o primeiro andar. Mas o medo não dominava. Era como se um antigo guerreiro que habitava em seu corpo estivesse pronto para o combate. Gritos, gemidos e sons de aço acertando objetos podiam ser escutados à frente. Os uivos dos goblins o desafiavam. Ele rugia, respondendo aos desafios dos goblins. A fúria o consumia, mas não importava. Era a hora da batalha. Restavam um total de 9 goblins, sendo 8 deles comuns e um goblin espadachim. O espadachim segurava uma espada, uma arma incrível comparada às facas enferrujadas dos outros. Os inimigos vinham de todos os lados. Era um golpe. Os goblins se dissolviam no meio da fumaça, antes mesmo de cair no chão. Ainda era cedo para comemorar. Os goblins vinham gritando, coordenando seus ataques. O nosso protagonista forrou um deles com um escudo, permitindo-se então virar para o outro lado com o martelo, acertando mais de um inimigo. Sem tempo nem mesmo para poder respirar, outro já estava em suas costas. Era o goblin espadachim.
Fazendo um chiado agudo, ele atacou. O protagonista, sentindo o perigo, imediatamente se esquivou. Uma lâmina passou bem acima do seu rosto. Os goblins, vendo-o rolando no chão, avançaram. Essa era a razão pela qual o segundo andar era dezenas de vezes mais perigoso do que o primeiro. Era impossível lidar com goblins comuns nessa situação. Não importava o quão superior fisicamente ele fosse. Não havia escolha a não ser sofrer alguns danos para conseguir sobreviver. Isso era se ele estivesse sozinho. E claro, de repente, outra flecha foi disparada e atravessou o goblin. O protagonista rapidamente se levantou de onde estava. Com o escudo na mão, correu por meio às linhas inimigas gritando: "Seus desgraçados, venham todos!" Bloqueando com o escudo, balançando o martelo, ele desviava e chutava os inimigos, enquanto corria desenfreado no meio da formação dos goblins. À beira da loucura, o sangue bárbaro ferve. A elfa, que havia restabelecido a sua posição, disparava mais flechas. Algumas das flechas estavam até mesmo imbuídas com espíritos, mas as pontas das flechas explodiam com contato. Para não ficar para trás, nosso protagonista continuava esmagando a cabeça dos goblins com seu martelo. Não demorou muito, até que todos tinham sido eliminados. Assim, o protagonista recebeu a mensagem: "Você derrotou o Goblin Espadachim. Experiência mais 1. Depois disso, eles começaram a recolher as flechas e as pedras de manas no chão. Considerando que o protagonista havia coletado 40 pedras no primeiro andar, durante o dia ele estava muito satisfeito, porque uma batalha pequena de aproximadamente 2 minutos renderam eles várias. Foi quando ele pegou algumas e deu para a elfa. Embora todas fossem de 9º grau, a pedra do espadachim tinha um peso maior, então ele levou isso em consideração na hora de distribuir o loot. Assim que terminaram de coletar todas as pedras no chão e analisar as falhas do combate anterior, eles voltaram a andar e logo se depararam com outro grupo de goblins. Entre eles, dessa vez, um goblin arqueiro, emitindo um som ameaçador. O pequeno goblin empunhava um arco curto, e ao contrário dos goblins comuns, esses imbuíam veneno nas suas flechas. Bjorn não perdeu tempo. Foi logo para cima, acertando-o com o martelo, quando de repente uma flecha veio em sua direção. Nervoso, com puro reflexo, ele fez um leve movimento com a cabeça, e por muito pouco não foi atingido. Quando o nosso protagonista teve visão do arqueiro, ele logo correu em sua direção e o atacou. Não importava o quão forte era o bárbaro, uma flecha na cabeça significava a morte. Isso fez ele pensar que, quando voltasse à cidade, a primeira coisa que compraria seria um capacete. Depois de terminar a batalha, eles se mudaram para uma área vizinha, perto do portal, para poder descansar. O nosso protagonista deu a oportunidade à elfa de dormir primeiro. Ele colocou a mochila pesada no chão e tirou o cobertor, e em poucos minutos ela já havia dormido. A elfa simplesmente estava muito cansada. Até agora, ela sempre dormia sem fazer nenhum som. No entanto, agora ela roncava. Talvez fosse porque ela se sentia psicologicamente mais segura. O dia tinha sido longo. À medida que eles iam expandindo a área, começavam a encontrar outros aventureiros, todos com grupos de 3 ou até mais pessoas. Às vezes havia equipes que consistiam de diferentes raças. Eles passavam à distância, como era de costume, mas era muito exaustivo todas as vezes que apareciam. O nosso protagonista tinha mais medo dos aventureiros do que dos próprios goblins. No entanto, agora havia uma razão especial para ele ficar vigilante. Ele olhou para a elfa e suspirou. Apesar de estarmos há vários dias lutando, ela ainda mostra uma beleza incrível. Uma bênção para uma mulher comum, mas um risco para uma aventureira. Era notório todos os olhares dos homens para ela quando encontravam um outro grupo. Foi quando, sem perceber, ele disse com uma voz preocupada: "Ela ser tão bonita?" Ela instintivamente abriu os olhos e falou: "Eu sou tão bonita assim?" Nosso protagonista, revoltado, volte a dormir, surpreso por ela ter ouvido. Depois dali, os dias foram passando um após o outro, e a hora de deixar o labirinto se aproximava a cada dia que passava.
A única forma de retornar à cidade era esperar o andar se fechar. Eram 168 horas no primeiro e 240 horas para o segundo andar. E assim, por diante, o labirinto cuspia os aventureiros de volta para a superfície na cidade. A ideia era atravessar o portal para o primeiro andar e sair mais cedo. Havia vários motivos para essa tomada de decisão. O portal se fechava junto com o andar, impossibilitando a fuga em caso de emergência. A comida estava acabando e restavam poucas flechas para a elfa que ainda estavam intactas. 40 minutos de caminhada era o que separava eles do portal. Enquanto andavam pelo caminho, a elfa alertou: "Cuidado, mais armadilhas apareceram." O fato de as armadilhas estarem ali novamente, mesmo depois de eles terem tirado, indicava o aparecimento de novos grupos de goblins. Neste momento, a elfa informou: "Grupo de goblins a 70 metros, vamos lutar?" Palavras eram dispensáveis. Um olhar foi o suficiente. Era possível ver uma dupla bem sincronizada. A elfa abria caminho, disparando suas flechas. O impacto tinha sido escutado. Era um goblin arqueiro a menos. Nosso protagonista gritava, intimidando os inimigos. Os goblins respondiam apavorados. Aproveitando a hesitação, ele avançou, esmagando o crânio do segundo espadachim. Um golpe certeiro, sem chance para defesa. Os anos de experiência do corpo traziam movimentos precisos e letais. A elfa, já em posição, disparava flechas com precisão. A sincronia da dupla estava evoluindo ao ponto de prever o movimento um do outro. Menos de 1 minuto foi tempo suficiente para eliminar todos os goblins. "Onde estão os arqueiros?" perguntou nosso protagonista, percebendo que não havia sofrido nenhum ataque à distância. A elfa rapidamente respondeu: "Acertei-os com as minhas flechas", com sorriso orgulhoso. Nosso protagonista, com o objetivo de incentivá-la, logo respondeu: "Bom trabalho, mas me avise antes quando eliminar os arqueiros, porque é angustiante lutar sem saber." Insegura, a elfa respondeu: "Eu não tinha certeza se o segundo realmente tinha morrido." Nosso protagonista, entendendo a situação, percebeu que informações incorretas seriam mais perigosas do que não dizer nada. Nosso protagonista simplesmente sorriu, orgulhoso pelo progresso da elfa. Ela realmente tinha amadurecido. Enquanto ele coletava as últimas pedras, ouviu a elfa gritando: "Bjorn, olha isso!" Uma esfera de luz que flutuava no ar. Ele reconheceu o objeto na mesma hora. Era a essência de um arqueiro goblin. Era a primeira vez que ele havia visto, sem ser no jogo. Diziam que a chance de um monstro dropar um tipo de essência era mínima. A elfa, gaguejando, estava impressionada com o que tinha acabado de ver. Nosso protagonista respondeu sim, também surpreso com a sorte que eles tinham tido em dropar aquele item. A reação dela deixava claro: para um aventureiro, uma essência era mais valiosa do que qualquer tesouro. Elas eram a chave para um sistema de habilidades dentro do jogo Dungeon Stone. A essência de um arqueiro goblin não era útil para um bárbaro como ele. Como ele disse, o número de essências que um aventureiro podia absorver era limitado, e removê-las depois iria custar uma fortuna. Uma essência dava uma habilidade passiva e a outra tio, com atributos variados. Era possível que um homem que os perseguia no primeiro andar tivesse absorvido algum tipo de essência para conseguir rastreá-los daquela forma. A elfa então questionou: "E então? O que vamos fazer?" Nosso protagonista, de imediato, sabendo que aquela essência não era valor para ele, logo disse: "Quer ficar com ela?" A elfa ficou super feliz. Sério, não havia motivos para negar tal pedido. Era muita sorte eles terem encontrado aquilo logo agora. Isso deixava nosso protagonista até um pouco desconfiado, até porque até o momento eles não tiveram sorte. Quando ele começou a falar com a elfa, um homem apareceu interrompendo a conversa. "Ei, vocês, o que estão fazendo?" Eram 4 aventureiros humanos. Assustada com a expressão, a elfa logo respondeu: "Nós estamos caçando." No momento, o nosso protagonista, com uma expressão séria,
Sacou o martelo e disse: Não precisa responder. Prepare-se para lutar. Ele iria construir a própria sorte. E após as falas do nosso protagonista, era notória essa expressão de nervosismo. Quando de repente ela sentiu os braços de Bjorn sobre seus ombros. Então, um empurrão repentino jogou-a em direção à essência. No momento do contato, a essência emanou uma luz que envolveu completamente a elfa. O grupo de aventureiros que estava a cerca de 10 metros de distância tentou gritar, demonstrando a sua verdadeira intenção. Na tentativa de coagir o nosso grupo, o líder dos aventureiros disse: Essa essência era nossa. No entanto, já era tarde demais. Nosso protagonista conseguia imaginar o que teria acontecido se a elfa não tivesse absorvido aquela essência. Provavelmente, eles teriam forçado os dois. Os ânimos se exaltavam. Eram 4 contra 2. No entanto, o nosso protagonista sabia que, para evitar um confronto maior, seria necessário demonstrar algum tipo de força. Foi quando ele, com o semblante sério, disse: Se vocês querem lutar, podem vir.